Oi, eu sou o Diogo e eu vou ensinar vocês a fazerem um mangá completo, igual esses aqui que vocês estão vendo aqui, desde a criação dos personagens, história, capa, páginas, como edita isso no computador, como coloca as falas, enfim, como deixar esse material prontinho igual esse daqui. Vou falar sobre os materiais, tudo detalhadamente, ou seja, se você quer fazer um mangá pro, igualzinho os profissionais fazem, eu vou ensinar vocês o passo a passo, beleza? Eu vou dividir, é claro, esse curso, vamos chamar assim, de fazer o mangá em alguns vídeos, e se vai continuar ou não depende de vocês. Então de cara já vou pedir para vocês deixarem like, se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar um comentário aí com alguma dúvida ou falando que se você gostou ou não, enfim, qualquer comentário que vai ajudar no engajamento do vídeo. Então se vocês curtirem essa série e derem essa força, ela vai continuar e eu vou trazer elas bem rapidinho, que é para vocês fazerem logo o seu quadrinho aí, beleza? Para quem não gosta de mangá não tem problema, você pode usar essa mesma ideia para fazer qualquer outro tipo de história em quadrinho. Mas como eu sei que vocês estão curtindo muitos vídeos de mangá, vou focar no mangá aqui. Voltei com meus exemplos aqui, senão tá dinâmico o negócio hoje, né? Tá aparecendo as coisas sumindo na tela. E na nossa primeira etapa, ao contrário do que muita gente pensa, não é criar a história, e sim o personagem que vive essa história. Então hoje nós vamos aprender como criar um personagem para sua história de mangá. Isso aqui eu deixei os dois exemplos aqui porque vocês sabem que toda história é contada a partir de um personagem, certo? Aqui no caso tem o Luffy do One Piece, aqui no caso tem esse maluco que eu esqueci o nome dele, porque vocês falaram tanto pra eu comprar esse mangá, porque eu ensinei a desenhar ele no vídeo passado, e ensinei a desenhar ela também em alguns vídeos anteriores. Vocês falaram, compra pra você ler, eu comprei, tá? Eu vou ler ainda, não li, né? No próximo vídeo eu falo pra vocês o que eu achei. Mas enfim, toda a história é contada por um personagem, né? Então nós vamos aprender a criar esse personagem, não só desenhar ele, é realmente criar ele com suas características, nome, o que importa, background, enfim, pra você a partir disso conseguir desenvolver sua história. Tanto que tem muitas histórias que levam o nome do próprio personagem, que é o caso do Naruto, por exemplo. É mais do que óbvio que a história é sobre alguém, é alguém que com o objetivo que conta essa história, né? Então, para começar nosso projeto, vamos precisar de alguns materiais básicos, como folha é importante, né? Então, uma folhinha aqui, lápis, borracha, para nossa primeira etapa tá bom demais. Vou usar uma canetinha também para anotar algumas coisas, mas isso não importa, você pode usar o lápis mesmo. Primeira coisa que nós temos que fazer é criar uma ficha técnica para o nosso personagem, porque a partir dessa ficha, dessas características deles, é que nós vamos criar a nossa história e criar as situações que vão acontecer nessa história. Eu vou exemplificar tudo, hoje o papo é bem nerd, eu vou dar exemplo de mangá. Essa ficha técnica parece com uma ficha, por exemplo, de jogo de RPG, mas se você tá aqui querendo aprender a fazer um mangá, você não é o cara mais baladeiro do mundo, então acho que me permite usar meus termos técnicos nerd. Primeira coisa que nós temos que marcar na nossa ficha é o universo onde vai se passar essa história, ou o mundo. Eu vou colocar o universo, porque é maior que o mundo, acho mais chique, e o estilo da nossa história. Vou explicar cada um daqui a pouco. Logo aqui do lado nós vamos marcar o nome do nosso personagem, a idade do nosso personagem, a parte que eu considero mais importante de todas, que é o objetivo. Aqui eu vou colocar gosta, embaixo não gosta, a habilidade, e aqui bem no finalzinho eu vou colocar background ou passado, né? Você pode escrever passado aí, tudo bem. Eu quis ser mais glamuroso, eu coloquei background. Minha letra não é das mais bonitas, por isso eu vou falando ao mesmo tempo que eu vou explicando as coisas, tá? Tudo que eu for escrever eu falo também, relaxa. Universo, galera, porque a história tem que se passar em alguma época, em algum lugar, em algum mundo. Pode ser um mundo que já exista, pode ser um mundo fantasioso, pode ser um mundo fantasioso baseado no mundo real, que é o exemplo, por exemplo, do Fullmetal Alchemist, é claramente baseado na Alemanha, só que no mundo fantasioso. Pode pegar um exemplo do Dragon Ball, que é um mundo completamente criado, que são vários planetas, a Terra mesmo que eles vivem é dividida em grandes capitais, com o resto é tudo natureza, mistura tecnologia com passado, tem dinossauro, mas ao mesmo tempo tem robô, enfim. O universo que você cria, com o universo ninja, o universo de pirata, que é o caso do One Piece, que o mundo é tudo só com ilhas, não tem muito continente, né? São só mais ilhas e tal. Enfim, o universo que você quiser. Há anos atrás eu cheguei a fazer o rascunho de algumas páginas para uma historinha que eu estava criando, que no fim eu nunca continuei, mas eu vou deixar para vocês verem agora, então eu vou usar ela como base. Então o universo que eu tinha pensado para essa história é um universo pós-apocalíptico, aquele negócio tudo meio destruído e tal, tem só uns restolhos de cidade, então eu vou colocar aqui pós-apocalíptico. Pós-apocalipse, escrevi errado, mas já arrumei, não tem problema não. E o estilo da história, primeiro, para quem é essa história? É muito importante você pensar na idade do
leitor, né? Por mais que tenha histórias que atingem todas as idades, que é o caso, sei lá, de Naruto, tem criança gosta como adulto gosta, mas ele tem como um público-alvo o adolescente. Isso é muito importante para você ver como que a sua história vai ser contada, o que você pode ou não colocar nela, o que você deve, na verdade, ou não colocar nela. Se é uma coisa mais infantil, tipo Turma da Mônica, tudo bem que não é um mangá, mas vocês pegaram o exemplo, o caso de Pokémon, que seja, que é uma história mais infantil, definir então quem é esse público e o estilo de história, se ele é uma comédia, se ele é um drama, se ele é uma aventura. Você pode colocar, essa ficha é para você, né? Então você pode colocar com as palavras que for melhor para você. Você pode usar até outras obras, exemplo, algo fantasioso com artes marciais, tipo Dragon Ball. Enfim, coloque do jeito que você quiser. Eu vou criar uma história que no Japão o pessoal chama de shonen, que é uma história de aventura focada em adolescente. Shonen, então eu vou colocar como aventura barra um pouco de comédia e assim vai. Agora eu vou pegar e fazer um rascunho do meu personagem. Eu vou fazer aqui bem rapidinho, porque eu já ensinei vocês a fazerem um personagem há uns vídeos atrás, né? Vou deixar esse vídeo na descrição, desenhando o personagem do corpo inteiro, então vou fazer um rascunho rápido, porque é isso. Porque eu não vou ficar repetindo as coisas para não deixar esse vídeo chato para vocês. Eu sei que vocês estão com vontade de aprender a fazer esse treco logo, então eu não quero ficar embaçando pro lado de vocês. Pronto, pessoal, eu fiz um rascunho aqui, ó, bem rapidinho, só lápis, passei uma canetinha para ficar mais fácil de enxergar na câmera. E vamos continuar para nossa ficha. Por que escolher o universo e o estilo é importante antes de você desenhar? Você pode desenhar também depois que você completar a ficha, não tem problema. Mas esses dois é essencial para você desenhar, porque primeiro, se você vai fazer uma história que se passa no Japão feudal sobre um samurai, você não vai fazer ele de tênis Air Jordan, por exemplo, ou daqueles Balenciaga lá, aqueles trecos, essas coisas hype, porque não tem nada a ver com o universo que se passa a história, a não ser que seja uma comédia, se o cara voltou no tempo, enfim, mas aí deu pra sacar. A mesma coisa se for fazer uma história moderna, você não vai colocar o cara vestido que nem o Napoleão, ou o Rei Luís, alguma coisa. E o estilo da história tem muito a ver com o personagem também, se ele vai ser, o estilo de desenho dele é mais infantilizado, mais adulto, você vai criar sei lá, um thriller policial, né? Ou uma história de mistério, que a pegada é séria, assim, você não vai criar ele com um desenho muito infantilizado, estilo Pokémon. Você vai fazer algo mais sério, que combine com aquilo que você quer passar para pessoas que vão ler a história. Lembra que a história é feita para os outros lerem, né? Você que faz, mas é feita para outra pessoa, né? O mangá. Nome. O nome também tem que ter a ver com o universo. A dica aí que eu vou falar para vocês é: coloque nome fácil, pesquisem no Google, opções de nomes, tem a ver com o universo. Novamente dando um exemplo esdrúxulo para ficar fácil de entender. Se eu vou criar uma história sobre um samurai, ele não vai chamar Carlinhos, né? Principalmente se passar no Japão. Eu duvido que ele tenha esse nome. Ou Samurai Antônio. Eu acho que também não vai colar. Se você vai fazer uma história que se passa no Brasil, você vai usar um nome brasileiro, provavelmente seria brasileiro, e assim vai. Então o meu aqui, como é uma aventura num mundo pós-apocalíptico, um mundo, vamos dizer, real, mas já destruído e tal, eu vou colocar o nome dele, um nome simples, eu vou colocar Frank, que é o mesmo nome que eu usei da outra vez, que é o nome do nosso gato. Isso tem a ver com a história, tem a ver onde se passa, enfim, nomezão neutro. Idade é muito importante por causa das decisões que seu personagem vai tomar, né? Sendo nerdão aqui novamente, falei que ia dar exemplos nerd, o Naruto. O Naruto tem várias fases, ele tem a fase que ele era criança, adolescente e adulto. Você vê que a cabeça do personagem, o psicológico, as ideias, as escolhas dele mudam ao decorrer da idade. Quando ele era mais novo, ele era mais cabeça dura, óbvio, ele era uma criança, ele era isso, ele vai lá e fazia, ele martelava e é assim que era. Quando ele era adolescente, ele ficou um pouquinho mais maleável, ele ainda era impulsivo porque era do jeito dele, mas, né, ele era um pouquinho mais ponderado, ele pensava um pouco mais nas atitudes. Depois ele adulto, já pai de família, responsável, ele já pensa de uma outra maneira, porque ele tem outra cabeça que vai mudando ao decorrer do tempo. Então por isso que a idade é muito importante. Eu vou colocar uma idade comum nessas histórias de aventura, que vai entre os 12 e 15 anos, eu vou colocar 15 anos. Se você for criar uma história fantasiosa, por exemplo, que tem um vampiro, que uma vez eu criei aqui um vampirinho pro canal, ele poderia ter 200 anos, porque sei lá quantos anos tem um vampiro. Se você conhecer um vampiro, por favor, pergunte quantos anos ele tem. Mas aí você coloca assim, por exemplo, pra ficar fácil pra você pensar na hora de construir a história. A idade dele, sei lá, 1000 anos, mas coloca entre parênteses a idade equivalente se ele fosse uma pessoa real. Ele tem 1000 anos, mas seria equivalente, sei lá, um adolescente de 13. Pra ficar mais fácil. Objetivo é o que move uma história pra frente. Toda história tem um objetivo, ela tem um final. Como você tá escrevendo a história, é bom que você saiba o final dela, porque senão não faz sentido nenhum. Seu personagem ele tem que sair de um ponto A a um ponto B. No vídeo
sentido que nós formos criar a nossa história, eu vou falar sobre a jornada do herói, que é o que move a história pra frente, são algumas coisas que se repetem em toda a história de aventura, toda a história de ação, enfim. Em filmes tipo Star Wars também é a mesma ideia, mas seu personagem ele tem que sair de um ponto A para um ponto B, que é o final da história. Se ele vai conseguir ou não aí é com você, mas ele tem um objetivo e vamos falar a verdade, geralmente ele consegue, né? Dando exemplos, o Goku querer ser o cara mais forte do universo, então muitas ações que ele toma durante o Dragon Ball é em vista a isso. Muitas vezes você ficou meio nervoso, que o Goku fala, não, cara, não faz isso, pelo amor de Deus, dá pra resolver na conversa, não precisa explodir a Terra de novo, dá pra não brigar, dá pra juntar todo mundo na porrada e resolver logo, mas não. E é naquele esquema de um por um, pra ver quem é o mais forte, que esse era o objetivo dele. Você pega o One Piece, a história inteira se move entre o Luffy, querer ser o rei dos piratas, o Naruto em ser o Hokage, o prefeitão da vila, enfim, todo mundo parte de um ponto A para um ponto B. O objetivo do meu personagem aqui, ele quer recuperar o coração dele que foi roubado. Ele é como se ele fosse um zumbi, tá? Um zumbi, uma pegada meio Frankenstein, por isso do nome Frank também. Ele tem esse negocinho no rosto. Então o objetivo dele é esse, ele é recuperar o coração dele. A partir do momento que você coloca um objetivo nessa história, é legal você ter uma ideia. Você não precisa saber exatamente como isso vai acabar, mas você precisa saber qual é a conclusão dessa história. Porque daí as situações você vai criando. Então, a partir do momento que criou um objetivo, depois gasta um tempo pensando como isso vai acabar, beleza? Isso vai ser importante para nossa próxima etapa. No final eu vou listar todas as etapas que nós vamos fazer nessa produção desse mangá, tá? Então, mas já é importante pro próximo, né? Deixa eu ver aquele leve spoiler. Gosta ou que não gosta, é mais ou menos as características dele, porque é a partir dessas características que vão aparecer situações, toda a história é feita de uma situação. Vou dar exemplo, se acalma, meu jovem. Eu sei que é muita coisa, mas não é também, é bem simples. É bastante coisa, mas é simples. Quantas mil histórias não existe? Todas é criado dessa mesma maneira. Então é simples, vai, relaxa aí. Se você tá aqui porque você é nerd, você entendeu. Toda história é criada por situações. Eu vou dar um exemplo. Tem um cachorrinho, um gatinho, vamos falar um gatinho, porque eu tenho um gato em casa. Tem um gato perdido na rua. Tá lá passando um personagem, seu personagem. Como você vai saber como ele vai interagir com esse gato? É a partir do que ele gosta, do que ele não gosta, das características dele. Você pode trocar esse gosta e não gosta por características, se você quiser. Se ele for uma pessoa bondosa, acima de qualquer coisa, ou que é preocupada com os animais, ou gosta muito dos animais, ele vai provavelmente pegar esse gatinho, tentar cuidar dele, ou achar algum dono, enfim. Se ele é uma pessoa indiferente, ele vai passar por aquele gato e tchau, esquece o gato. Se ele for uma pessoa ruim, que no caso das histórias tem os vilões, ele pode fazer até alguma coisa errada pra esse bichinho e tal, enfim. Ou não, ele pode ser ruim com outras coisas e gostar muito de animais também. Por isso que é importante o que ele gosta ou não gosta. Você vai deparar com situações, dando um exemplo de qualquer mangá de aventura. Vai lá, chega o Luffy numa ilha nova, no One Piece, e tá acontecendo alguma coisa, por exemplo, um personagem tá sendo maltratado. E ele vai lá e ele toma as dores daquele personagem e vai lá e resolve as coisas na porrada, porque é uma história de porrada, ele é um personagem de cabeça quente, esquentado, que ele não pensa muito pra agir, ele age dessa forma. Se fosse um personagem que pensa um pouco mais, um personagem, sei lá, tipo a Nico Robin do One Piece, ela ia pensar numa situação de resolver aquilo também, mas não de cabeça quente, de ir lá e socar porrada, talvez uma coisa mais estratégica. Por isso que é importante, meu personagem, ele gosta muito de animais, então quando eu coloco gosta muito, é no exagerado, ele faria qualquer coisa para preservar um animal. No mundo pós-apocalíptico isso é muito importante, porque deve ter raríssimos animais. Ele é uma pessoa altruísta, é aquela pessoa que se coloca as outras pessoas, ou enfim, no caso os animais, acima de si mesmo, ou seja, ele faz qualquer coisa para ajudar uma outra pessoa que precisa. Ele é atrapalhado, desastrado, o que vai fazer quando ele vai ajudar as coisas acaba gerando alguma comédia, enfim, porque como o fato dele estar morto, na minha cabeça eu imaginei que ele não, posso colocar até aqui umas características, enfim, que ele não tem os sentidos, por exemplo, do tato, gosto, então às vezes ele pode pegar fogo tentando ajudar uma pessoa. Vou criar algumas situações engraçadas com isso. Daí eu vou completando com quantas coisas eu achar necessário. Eu coloquei aqui que ele é calmo, mas ele é calmo no sentido de ser muito calmo, então às vezes as coisas estão se destruindo em volta, a pessoa fica meio alguma coisa assim. Também acho que vai gerar uma situação engraçada, bem o contrário da maioria dos protagonistas, que eles são impulsivos, né? Porque é legal, né, de ver numa história de luta, né? O personagem ele vai lá e toma frente, que é o caso do Naruto várias vezes. O pessoal falou, não, espera,
sei o que tem, ele vai lá, pá, dá a cara, tapa aí e cria um monte de porrada pra galera se divertir. E agora o que ele não gosta também é com o mesmo motivo, pra criar situações onde ele vai intervir, onde ele vai ver alguma coisa, ou situações de comédia. Por exemplo, eu vou colocar que ele não gosta de injustiça, como no passado dele ele foi injustiçado. Aconteceu alguma coisa com ele, que eu vou explicar o decorrer da história, que ele teve o coração tomado, enfim, então ele se sente, mesmo sendo calmo, mesmo sendo atrapalhado, na obrigação de intervir quando ele vê alguma injustiça. Ele não gosta de altura, então isso cria algumas situações engraçadas, né? Porque ele é um cara atrapalhado, ao mesmo tempo como ele não gosta de altura, isso pode gerar algumas situações de comédia ou, enfim, até de superação, que é importante para uma história do personagem se superar. Várias vezes isso acontece. Algumas coisas eu tô inventando aqui na hora, galera, só pra ficar fácil explicar. Eu coloquei que ele é ruim na direção. Então ele prefere fazer a maioria das coisas a pé ou no mundo pós-apocalíptico, tudo meio deserto e tal. Sempre tem aquele lance de ter umas motoca velhas sobrando, alguma coisa, mas ele é muito ruim na direção, ele sempre acaba que o negócio ele bate. Enfim, daí eu posso colocar uma lista de gosta e não gosta, e nessa lista de gosta e não gosta eu também posso colocar suas características, como defeitos e qualidades. Pode ser também. Aí fica a seu critério. Tudo que você escrever mais sobre o seu personagem é bom, porque quando a história estiver acontecendo, não é você que vai enfrentar uma situação, porque eu imagino que, por exemplo, você não tenha poder para segurar um planeta na mão, que nem o Goku, né? Então, quem vai agir é seu personagem. E ele, você tem que imaginar que ele tem uma vida própria. Ele tem a sua própria personalidade, ele tem suas próprias características, ele tem as coisas que ele gosta, que ele não gosta, que ele aceita, que ele não aceita. E é com a cabeça dele que você tem que resolver a situação. Então, quando você for criar o roteiro, vai chegar de um ponto A a um ponto B, vai acontecendo situações no meio. Eu vou dar um exemplo do Dragon Ball. Muita gente adora o Vegeta, coloca o Vegeta como um personagem favorito. Eu gosto mais do Goku, mas enfim, eu sei que vai dar aí um atrito nos comentários, mas beleza. Mas tem uma parte do Majin Buu, lá na saga do Majin Buu, que o Vegeta, ele aceita se tornar do mal novamente, vamos dizer assim, pra poder ficar mais forte e enfrentar o Goku. Muita gente deve ter ficado com um certo vontade de esganar o Vegeta nesse momento, porque fala, pô, cara, você já era bonzinho, todo mundo tá adorando, tem fã-clube, a galera tá com faixa na cabeça escrito seu nome, você vai lá e dá uma dessa. Mas é assim que ele é a personalidade dele, é o jeito dele, não quer dizer que ele não possa ir mudando e evoluindo ao decorrer da história, que foi o que aconteceu. Ele se tornou um personagem bom, mas ele tem a sua personalidade forte, a sua rivalidade com o Goku, que ele gosta ou que ele não gosta, então ele vai tomar atitudes a partir disso. Tem várias situações em vários mangás que os personagens não podem fazer barulho, mas tem sempre aquele cara que ele é atrapalhado, ele acaba falando alto e você fica, cara, não faz isso, vai dar tudo errado. E realmente dá tudo errado, porque aquele cara boca aberta falou alto, mas é assim que ele é. Isso acontece muitas vezes no One Piece, eles chegam num lugar e falam, não pode criar confusão, dá 5 minutos, a galera tá metida em confusão até o talo, daí acaba que cria um monte de problema, mas é porque é assim que eles são. Então é importante você ter essas características, o que ele gosta e não gosta na cabeça, por causa dessas situações que o personagem vai encontrar e como ele reagiria em determinada situação. Lembra que não é você, é seu personagem. Às vezes ele vai ter a atitude que você e os leitores não gostam, mas é assim que ele é. A habilidade aí pode ser um super poder ou simplesmente uma coisa que ele é bom, né? Tem histórias simples, que não são super poderes. Por exemplo, histórias mangás de esporte, que nem o Slandunk, que é um mangá de basquete, a habilidade do personagem principal é ser bom em basquete. Simples assim. Então a habilidade, ou que é o caso do Goku, que ele tem uma habilidade extraordinária de combate, ele solta poder, ele faz um monte de coisa, transforma um cabelinho, pinta o cabelinho, luta com Gifu, enfim, essa é a habilidade dele, né? Uma história de super-herói, que nem o Boku no Hero Academia, cada um deles tem um super poder, porque é uma história de super-herói, meio quadrinho americano, assim, né? Tipo X-Men, cada um tem uma habilidade, enfim, coloca as habilidades, ou no que seu personagem é bom se destaca, se ele não for bom em nada, você coloca aí também, né? Daí é com você. Lembrando que na maioria das vezes essa habilidade ela vai ser aprimorada ao decorrer da história. É normal, né? O Goku começou sendo um garotinho forte e acabou como um cara mais forte no universo. A habilidade no personagem eu coloquei como regeneração. Aí tem uma viagem que eu criei pra história, né? Porque nós podemos viajar bastante, afinal, no One Piece os caras comem uma fruta e fica com poder, então você pode viajar o quanto você quiser. As regras do seu universo é sua, mas a partir do momento que você cria essas regras,
regras, você deve segui-las, mas enfim. Mas é você que cria o universo da maneira que você quiser. Como ele não tem um coração, ele fez parte de um experimento, isso foi tirado dele, ele criou um poder de regeneração. Teoricamente, ele não pode morrer até um determinado ponto, se ele consegue se regenerar numa certa velocidade. Então, teria que ter algo muito grande, ou ele ser atingido muitas vezes rápido, para esse poder não ser suficiente para ele vir. É basicamente isso. Então, é a habilidade dele, aí eu inventei e tal. E isso faz parte do background dele, que é o passado dele. O passado é muito importante, porque o passado é que vai definir muito do objetivo do seu personagem, das características, da personalidade dele. Todo mangá, você pode ver que o personagem sempre é explicado o passado dele. Porque, primeiro, você se afeiçoa com o passado dele, que é o caso do Naruto, por exemplo, que perdeu a mãe e o pai. Enfim, era um garotinho que ficava lá, tinha um professor só que gostava dele. O jeito dele, em vista dele querer ser o Hokage, muitas coisas vêm do passado dele. Do passado do Luffy, do One Piece, ele contado logo de cara, porque você vê o porquê ele usa aquele chapéu, qual é o peso para ele, aquele objeto, ele querer ser o Rei dos Piratas, o que aconteceu. Então o passado é muito importante, porque o passado vai fazer as pessoas entenderem o seu personagem é o que ele é, o porquê ele é desse jeito e porquê ele quer o objetivo. Então no passado aqui do meu personagem, num mundo pós-apocalíptico destruído, algumas crianças foram pegas, crianças normais, e fizeram parte de um experimento, um cientista doidão, maluco, maléfico, onde ele queria criar algum tipo de imortalidade e remover os corações dessas crianças com um objetivo, mas deu um jeito de mantê-las vivas para poder testar a sua criação. O Frank foi uma dessas crianças que acabou passando por partes desse processo, por isso que ele não tem o coração dele, e ele tem esse poder de regeneração que acabou escapando. E ele quer, com o objetivo, recuperar esse coração dele para assim ele poder voltar porque não adianta você estar meio que vivo, por isso que eu coloco como se ele tivesse morto. E ele não conseguir, na cabeça dele, obviamente, sentir o cheiro, o toque, o gosto das coisas, então ele quer recuperar esta vida dele que foi tirada. Então eu vou escrever meu background aqui. Posso ser específico quanto eu quiser, o ano que isso acontece, o lugar que isso acontece, quanto mais específico, melhor para você. Na hora que você for criar a história já tá, as coisas aqui é só você consultar. Escrevi aqui, pode não ser a história mais criativa no mundo, mas nem precisa. Muitas histórias têm um objetivo muito simples, temáticas às vezes que já foi usada em muitas outras histórias, mas é como você vai contar isso, as situações, como ele consegue passar por cada etapa ou não, é o que vai tornar essa história divertida pro leitor, é o que vai prender ela. Por isso que o personagem legal, bem feito, ele é o grande diferencial da história e é por isso que começa a partir dele. Se você não tiver um bom personagem, provavelmente as pessoas não vão gostar da sua história, porque a sua história é a vida dele ou parte dela sendo contada. Então eu vou dar algumas dicas para vocês aí. Façam personagens que sejam atrativos para as outras pessoas. Consultem aí os mangás, os quadrinhos, enfim, os animes que vocês mais gostam e vê porque vocês gostam daquele personagem. O que ele tem em comum com diversos outros personagens que faz as pessoas gostarem dele. Visual é muito importante porque, convenhamos, não é um livro, não é uma história em quadrinho, é desenhado, tem imagem. Se o visual não for legal, as pessoas não vão lá se sentir atraídas por ler essa história. Não esquece que o que eles vão ver é a capa, o que eles vão ver é a imagem desse personagem. Então se ele tiver um visual massa, um visual que chame atenção, que seja diferente, que seja único, né? Vai ser muito mais legal e a chance das pessoas irem pegar a sua historinha pra ler é muito maior. Questão das cores eu falo daí quando formos construir a capa, beleza? Mas enfim, eu vou falar agora um pouquinho pra vocês das etapas que vão ser feitas então nessas aulinhas. A primeira delas foi o que nós fizemos hoje, vou colocar aqui número 1, personagem. Número 2, roteiro. A partir do que meu personagem tá criado, tem um objetivo, nós vamos criar nossa história. Terceiro ponto é o storyboard, que é o rascunho dessas páginas. Eu vou falar um pouquinho sobre a onomatopeia também, que são aquelas palavrinhas que representam som, tipo splash, pow, enfim, que faz parte do desenho. 4 vai ser o desenho das páginas, desenhar realmente as páginas, né, fazer bonitinho nossa historinha, que daí tem um monte de coisinha que eu tenho que falar, de medida, de cenário, sentido pra história, qual o sentido de desenhar os quadros, o personagem vai estar virado para um lado, para o outro, como que essas coisas funcionam, enfim, tem bastante coisa na parte do desenho das páginas, mas é uma das partes mais legais de fazer. Eu acho todas as etapas legais, mas enfim, essa é uma das mais legais. Quinta parte, que seria a arte final, que seria o contorno mesmo. Deixar tudo isso aqui em preto e branco, bonitinho, do jeito que tá aqui, finalizado. E nós vamos fazer com todos os materiais profissionais de mangá, mas eu também vou dar alternativas para você fazer com o material que você tem em casa, vou explicar tudo certinho. Mas eu vou fazer usando tudo pro bonitinho para vocês verem como realmente é feito. Mas, como eu falei, você vai poder usar qualquer material que você tenha. Eu coloquei os 6 e o 7 já, porque eles meio que caminham juntos, que seria o acabamento, que é a parte digital e capa. E a capa é aquela ilustração para chamar a atenção, enfim, né? Eu vou fazer também com os mesmos materiais
materiais que a galera faz no Japão certinho, bonito, para ficar igualzinho uma capa original. E o acabamento e a parte digital seria a parte realmente do computador, que é colocar as falas, né? Colocar, enfim, as linhas de ação que você pode fazer tanto na arte final quanto no computador. Aquelas retículas que são aqueles tons de cinza, tipo que tem aqui, ó, que você pode colocar tanto na mão, que eu vou ensinar a fazer na mão também, mas eu vou ensinar a fazer no digital, porque eu sei que isso não é um material fácil de encontrar, nem barato de comprar. Então eu vou ensinar nos dois. Tem muitos autores profissionais que não fazem na mão, até porque é mais prático fazer no digital. Enfim, projeto completinho, galera. Só para finalizar a parte do personagem, sua história tem vários personagens que são importantes, você pode fazer uma ficha para cada personagem. É claro que você pode fazendo isso ao decorrer de que sua história vai avançando. Vai aparecer um personagem novo, você pega lá e faz. Um vilão, você vai lá e faz, enfim. Mas se você já tiver ideia de outros personagens que vão estar presentes na história desde o começo, se quiser já fazer, é legal. Tudo que você puder fazer vai facilitar na hora de você fazer seu projeto final. Pra galera que já quer ir pensando na história, eu recomendo sempre uma história curta, de poucas páginas, de um capítulo só para começar. Os autores de mangá, eles sempre começam apresentando um projeto para revista, enfim, que eles vão trabalhar, para editora, um projeto curto de um capítulo só, que geralmente chama one shot, que é uma história que ela começa e termina num único capítulo para a galera que vai contratar, vamos dizer assim, esse cara para contar a história na revista. Ele tem que ver se ele é bom. Então, para isso, ele tem que fazer uma história curta, que tem começo, meio e fim, 40 páginas, 45, 10 páginas, 20, aí depende da revista, porque não adianta o cara chegar com 1000 páginas lá, a pessoa não vai ler, né? Primeiro tem que saber se você consegue contar uma história curta, e pra galera que tá começando, é legal para você começar e terminar, para você fazer todas as etapas. Se você quiser fazer um negócio muito grande, provavelmente sozinho vai demorar muito tempo, você pode desanimar, não ver o resultado, enfim, e acabar não fazendo todas as etapas e deixando pra lá. Então pense em algo bem curtinho para nós fazermos todo mundo junto aqui. Eu acho que eu já falei bastante, já falei tudo que eu tinha para falar nessa primeira etapa. Ah, tá, não falei. Esses aqui não quer dizer que cada um é um vídeo. Tem coisas que eu vou dividir em 2 vídeos, tem coisas que eu vou pegar, por exemplo, sei lá, exemplo só, 3 e o 4 vai ser no mesmo vídeo, esse aqui são as etapas, tá? Não é que vai ser cada um vídeo diferente, pode ser que dê mais vídeos ou menos vídeos, aí vai decorrer de acordo com a necessidade, mas se vocês gostarem, curtirem, comentarem, compartilharem, em resumo, se esse nosso curso de criar um mangá completo estiver indo bem, eu vou soltando o mais rápido possível, tá? Para vocês não ficarem esperando, para vocês concluírem seu projetinho logo. Então vai depender da força de vocês, né? Eu tô frisando bastante isso porque, galera, é um curso completo que tá aí de graça para você ver 1000 vezes, quantas vezes você quiser, do zero até um mangá passo a passo para um mangá completo. Então eu conto com a ajuda de vocês para fazer esse projetinho aí dá bom. É isso aí. Não se esqueça de se inscrever no canal da minha esposa Renata Selle, que tem o maior e melhor canal de arte no YouTube. É o primeiro link da descrição. Esta mulher é um talento incrível, uma mulher maravilhosa que faz coisas maravilhosas. Então tá aí para vocês curtirem e apreciarem as obras de arte da Renata. Primeiro link da descrição. Se você for lá, não esquece de comentar: Renata, o Diogo falou que você é linda. Dá essa força aí, dá essa força no amor pra nós aí, galera. Também tem nosso canal de vlog Chegamos de Marte, que é o canal um vlog aqui, que é eu, minha esposa, minha filha, né? Mostra nosso dia a dia, nossas viagens, namora aqui nos Estados Unidos, então mostra como é a nossa vida aqui, nossa rotina, os lugares que nós vamos passear, enfim, um canal bem legal. Lá tem vídeo todo dia, então também tá na descrição. Valeu, galera, até a próxima. Desenha bastante aí. Quem quiser me marcar no Insta pra eu ver o personagem que você criou, marca lá, vai ser um prazer. Falou, até mais, tchau, tchau.